Olá pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos ensinar vocês a como fazer a configuração da inserção de lista no GGBot e também dos sinais ao vivo. Então, o primeiro passo nós vemos aqui no menu principal e clicamos em carregar lista, que são para inserir as listas com ele parado. Então aqui todas as informações que vocês precisarem sobre as listas e tudo mais, elas vão estar escritas aqui. A gente vai ensinar algumas a mais, mas as que você mais precisa saber já estão todas escritas aqui. Então aqui, pode ser inserida uma lista em qualquer formato. Ou seja, eu posso chegar aqui e posso escrever EURUSD M1 call e o horário dele. Por exemplo, vou botar para as 21 horas. Então ele já consegue entender todas aquelas informações e já coloca na formatação automática do robô. Então você não precisa usar conversor de sinais para que o GGBot consiga entender as informações que você manda. Você basicamente copia e cola as informações que vêm da sua sala de sinais, certo? E ele tem também algumas inteligências para conversão. Por exemplo, tem algumas salas que ao invés de mandar escrito call aqui, eles mandam compra. Ele também consegue entender. Veja que ele manteve o mesmo sinal. Se eu botasse aqui venda, ele substituiria por put. Se eu colocasse aqui, por exemplo, uma setinha para cima, ele iria entender que é uma compra. E assim sucessivamente. A mesma coisa vale para o time frame. Por exemplo, se eu viesse aqui e escrevesse 5 minutos, ele já transformaria para M5. Então ele tem muita inteligência por trás dessas conversões aqui dos sinais. Então é descartável o uso de qualquer tipo de conversor de sinal, ter o trabalho de colocar em planilha, fazer esses ajustes e tudo mais. A mesma coisa equivale para a data. Note que quando eu escrevi aqui o sinal, eu não coloquei qual era a data. EURUSD às 21h00, botar 21h30, M1 e call. Por exemplo, agora são 20h50 no horário atual. Aqui está para 21h30. Então, note que ele vê que o horário ainda não passou, então ele entende que é um sinal para ainda hoje, porque a hora ainda não passou. Esse horário que eu estou agendando o sinal. Então, ele coloca automaticamente para mim, hoje é dia 26/4, então ele agenda para o dia 26/4 às 21h30. Se por acaso, como agora são 20h50, eu colocasse aqui, por exemplo, 20h30, ele verificaria que o sinal já passou, ou seja, então provavelmente é uma lista que enviar agora para fazer o agendamento para o outro dia. Então ele vai colocar aqui para o dia 27/4, às 20h30, o mesmo sinal. E não precisa estar organizado os sinais não, tá pessoal? Se vocês colocarem aqui 20h30, e aqui botar 20h20, e aqui 20h15, por exemplo, ele organiza automaticamente para você, não precisa ficar organizando manualmente e tudo mais, ele faz todo esse trabalho pesado para vocês. E a mesma coisa aqui funciona para o time frame, por exemplo, se você quiser utilizar 2 ou 3 ou tanto time frame que você queira na mesma lista, você pode colocar aqui, por exemplo, esse USD aqui para M1, então esse primeiro bloco ele vai fazer para M1 e basta separar por bloco. Então eu coloco aqui, por exemplo, M5. Então ele vai fazer esse bloco ali de M5, esse bloco aqui de baixo com M5 e esse bloco aqui de cima para M1. Vamos ver? Então note que ele gerou 6 sinais. Então para M1 e outro para M5 às 20h15, a mesma coisa para as 20h20, a mesma coisa aqui para 20h30, certo? Então ele já faz toda essa inteligência, organização e tudo para você não precisar ter trabalho nenhum, basta você copiar e colar os sinais. Outra informação que ele tem aqui. Ao inserir uma nova lista, a anterior é substituída. Ou seja, quando o robô está parado e você inserir uma lista aqui, nesse caso eu só estou inserindo sinal, mas poderia ser uma lista. A lista anterior é apagada e ele substitui pela nova. Então tem gente que às vezes tem dúvida e pergunta, como que eu apago a lista anterior? Basta inserir um novo sinal, ou caso você queira apagar de vez a lista, basta você enviar um A, por exemplo. Pode enviar qualquer letra, que ele vai interpretar que aquilo não é um sinal e vai apagar a lista anterior e vai deixar aquela ali. Outra informação aqui, sinais duplicados em listas diferentes serão apagados da última lista selecionada. Ou seja, então envia esse sinal aqui, certo? Então está agendado lá para o dia 27/4 às 20h15. Se eu vier e mandar o mesmo sinal aqui, nessa outra lista, ele vai ignorar, porque ele já sabe que está agendado na lista 1. Se eu vier aqui agendar 2 e um deles coincidir, por exemplo, ele só vai considerar o que não coincidiu. Então aqui tem uma lista dia 27 às 20h15, com as mesmas informações, e aqui para as 20h20. Mas note que tem que ser todas as informações, tá? Dia, horário, par de moeda, time frame e direção do sinal,
Se qualquer uma dessas informações aqui for diferente, se eu chegar aqui, inserir e botar aqui, por exemplo, para put, ele vai substituir. Mas se eu pegar e inserir dois sinais aqui e colocar aqui put call, por exemplo, ele vai agendar os dois, porque ele está vendo que a direção do sinal são diferentes. As direções são diferentes. Então ele vai acabar agendando os dois sinais, certo? E esses dois sinais não existem nem nessa lista 1 e nem nessa lista 3, que está vazia. Time frame, horário, par de moeda e direção são obrigatórios, ou seja, essas 4 informações a gente tem que ter. Se por acaso não tiver uma delas, a gente não consegue fazer o agendamento. Por quê? Isso daqui são informações básicas para poder fazer o agendamento. Se não tiver o horário, eu não sei qual horário que vai entrar. Se não tiver o time frame, eu não sei qual que eu vou utilizar. A mesma coisa vale para o par de moeda, eu tenho que saber qual que é o par de moeda e também se eu vou fazer a compra ou a venda dele, ou put ou call. Então, se eu enviar uma informação aqui, faltando, por exemplo, o time frame, ele não vai saber qual que é o time frame. Então ele vai acabar desprezando o sinal e vai apagar a lista anterior caso o robô esteja parado. Aqui, ó. Para M5 nos sinais ao vivo, será reajustado o horário para a próxima vela, caso os minutos informados não sejam múltiplos de 5. Ou seja, se por acaso eu mandar aqui seja um sinal de M5 e aqui for 20 e 21, por exemplo, se eu mandar isso daqui para o robô, ele vai interpretar essa informação do M5 e vai arredondar o sinal para o próximo horário que seja compatível com o M5, ou seja, ele vai botar 20 e 25. Se por acaso ele mandasse aqui 20 e 26, ele pegaria e mudaria para 20 e 30, e assim sucessivamente. Se ele mandar 20 e 30, ele vai permanecer 20 e 30, porque é um horário que seria condizente com a expiração de M5, certo? Para remover sinais com o GGBot rodando, selecione o ID inicial e final utilizando os botões numéricos. Então aqui a gente já explicou toda a parte de como funciona o GGBot, as formatações, quais informações ele precisa com o robô parado, certo? Agora nós vamos lá, vamos deixar esses dois sinais aqui, as 27 e 15, as 20 e 15, dia 27, e esse das 20 e 20. Nós vamos voltar e vamos iniciar o robô. Nós aguardamos um pouquinho. Nós clicamos aqui em resultados. Então ele já conectou na minha conta. E aqui ele já trouxe o sinal que nós tínhamos feito o agendamento. Então note que ele já tem aqui o do dia 27 às 20h20 e o da lista 1 tem os da 27 às 20h15, cada um com seu horário. E caso tivesse mais de um sinal aqui nessa fila, se tivesse dois sinais, ele colocaria que já tem esse da vez e mais um sinal remanescente, que ainda está aguardando chegar o horário dele, certo? E como funciona a remoção? Nessa lista aqui, por exemplo, eu tenho esse sinal aqui. Caso eu mandasse alguma nova lista, eu quisesse acrescentar aqui, por exemplo, imagina que eles mandassem uma lista assim, com qualquer formatação que seja, tá? Eu só estou reutilizando a formatação que o próprio robô colocou aqui, mas poderia ser qualquer uma. Por exemplo, eu poderia chegar aqui e colocar AudiCAD, às 21, às 21h30, M1 e call, por exemplo. Aí imagina que eles me mandarem umas 4 listas. Eu quero colocar, é como se fosse o sinal ao vivo. Aqui eu vou estar colocando manualmente. A gente ainda não chegou na parte de explicar sobre o encaminhador, que é sinais ao vivo. Mas aqui, com ele rodando, também consigo acrescentar e remover sinais. Então eu vou colocar um para 21h30, 21h31, 32 e 33. Apenas como exemplo aqui, certo? Então note que quando ele está rodando, quando o GGBot está rodando, ele não apaga a lista anterior. Tá? Ele só soma os sinais. Então aqui eu estou com 4 sinais para acrescentar. E aqui só tem um sinal, então ele vai somar esses 4 sinais aqui com esse sinal aqui. Ele só não vai acrescentar, logicamente, os sinais que são duplicados, que é o que eu expliquei anteriormente. Então eu vou colocar aqui. Note que ele agendou para o dia 26, porque agora são 20h57. E esse sinal aqui está para 21h30, ou seja, ele entende que é um sinal para hoje ainda e agendou esses 4 sinais para hoje e também já fez a ordenação correta. Então note que aqui ele está com um sinal da vez, que seria o das 21h30 do dia 26, certo? E tem 4 sinais da fila. Então você vem aqui, ele tem 21h30 do dia 26 e tem mais esses 4 sinais da fila aqui aguardando o horário deles, correto?
E como funciona a parte de querer remover os sinais, que é onde a gente tinha parado aqui? Basta aqui, ó, selecionar o ID inicial e ID final utilizando os botões numéricos. Então, caso eu quisesse só remover esse último sinal aqui das 20h15, eu selecionaria ele como inicial e ele também como final e mandaria remover. Então, nós clicamos em remover, sumiu o ID 5 e ele gera só os 4. Caso eu selecionei aqui, não selecionei errado sem querer, você poderia ou você clicar novamente que dele apaga, caso você já tenha selecionado os dois, ou você vir aqui em limpar, que dele também vai remover. Então imagina que eu quero remover, por exemplo, diversos sinais. Eu quero remover desde o 1 até o 3. Quero só deixar o ID 4, que é 21 e 33. Então eu seleciono do 1 até o 3 e clico em remover. Pronto, ficou só das 21 e 33. Se nós voltarmos aqui, vai estar aqui o das 26 e 4 às 21 e 33 e mais nenhum sinal na fila, certo? Isso funciona para cada uma das listas. Todas elas funcionam dessa mesma maneira. E só uma adenda assim, para você poder colocar os sinais aqui como se fosse uma lista que nem eu coloquei anteriormente, ele pode estar tanto nessa tela de resultados quanto nessa tela de sinais, certo? Não tem restrição. A única tela que ele não pode estar, que daí ele vai ignorar os sinais, seria nessa tela aqui. Essa daqui é só um menu para você poder dizer se você quer parar o robô ou se você quer já ir para a parte de resultados, que é com ele operando. Então é só na parte de resultados ou na parte de sinais. Fora isso, ele vai considerar os sinais que forem enviados. Essa parte aqui acredito que seja ok, que você já tenha entendido como que funciona. Ela é bem completa, então permite você fazer tudo, certo? E ela atende bastante o pessoal que utiliza listas e quer remover as listas e tudo mais. Foi uma coisa que o pessoal pediu muito pra gente. Caso eu tenha rompa tendência, esteja invertendo tendência e tudo mais, você poder remover os sinais sem precisar parar o robô, caso ele esteja fazendo uma recuperação ou alguma coisa semelhante. Um outro adendo aqui, conforme também está escrito, para remoção de algum sinal, você precisa fazer isso com 35 segundos de antecedência do horário que ele vai fazer o agendamento. Então, por exemplo, se ele chegar aqui, se agora fosse 21h32 e 25 segundos, ele já não poderia mais fazer a exclusão desse sinal, porque já vai estar batendo os 35 segundos de antecedência que você tem que fazer a remoção do sinal. Por quê? Porque ele pega e utiliza esses 35 segundos para fazer todas as verificações que ele precisa fazer, de payout, análise de tendência, hit de velas e por aí vai. Para saber se realmente ele pode fazer aquela entrada ou não. Então ele precisa desse tempinho ali antes, e é justamente esse tempo que seria o limite para você poder fazer a remoção de sinais. Mas é um tempo bem razoável, assim, normalmente o pessoal costuma remover isso com meia hora de antecedência, não costuma precisar de ser muito em cima da linha com esses 35 segundos. Certo? E chega a segunda parte. Essa primeira parte seria só para os sinais para agendamentos normais, ou com o robô parado ou com o robô rodando. E a segunda parte seria para os sinais ao vivo. Então, ó, encaminhador automático para os sinais ao vivo no GGBot. Basta clicar aqui em encaminhador GGBot, certo? Então, aqui é o menu principal do encaminhador. Esse daqui é o encaminhador GGBot, GGBot encaminhador. E aqui ele já explica de maneira muito fácil de entender quais são os passos que você tem que seguir. É basicamente seguir esses passos que estão aqui, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto passo. Então aqui, primeiro passo, configura o acesso pelo botão iniciar configuração. Então nós vamos vir aqui, clicar em iniciar configuração. E aqui ele diz, clique no botão enviar número abaixo e confirme para enviar seu número de telefone. Caso você queira voltar, você só clica aqui em barra Start, ele vai voltar para o menu principal, daí você pode voltar aqui de novo, iniciar configuração. Às vezes acontece do celular, por algum motivo, ele ocultar ou o celular ou de repente o computador, independente da plataforma que você esteja utilizando para acessar o Telegram, às vezes ele oculta esse botão aqui. Então é bem simples, é só você vir aqui, ele vai ter esse desenho aqui nessa caixinha do texto, então basta você clicar aqui nele que ele vai abrir novamente, tá? É bem simples. Então, o que a gente faz? A gente clica em enviar número, clica em compartilhar. Ele vai compartilhar o nosso contato com o robô e ele já vai fazer a leitura de qual é o seu número de telefone que você vai utilizar para o encaminhador. Ou seja, ele vai utilizar o seu próprio Telegram para fazer o encaminhamento dos sinais ao vivo. Como que funciona isso?
você não precisa ter algum robô ou precisar ter algum acesso especial para você fazer o encaminhamento. Basta você estar dentro da sua sala de sinais ao vivo, que você utiliza hoje, com o seu usuário do Telegram que você vai fazer a utilização, para que ele possa fazer o encaminhamento para o GGBot. Ou seja, ele vai pegar, esse encaminhador vai conectar na sua conta do Telegram e ele vai fazer o encaminhamento para o seu GGBot. Como se fosse você mesmo encaminhando para o GGBot o sinal ao vivo, só que de forma automatizada, sem você precisar estar fazendo o encaminhamento em si manualmente. Isso daí ele vai fazer tudo de forma automatizada, certo? Então você clicando naquele botão de compartilhar contato e já vem para essa tela aqui. Então aqui ele também faz a mesma coisa, dá os passos. Primeiro, clique no botão solicitar código e aguarde até receber o código de login do Telegram. Mas um passo que nós vamos fazer antes é o seguinte, nós temos que verificar se de repente não está com alguns bloqueios do Telegram ligado, que seria, nós vimos aqui no menu principal dele, clicar em configurações, depois nós clicamos em privacidade e segurança, e vai ter essas duas opções aqui, ativar senha de bloqueio e ativar verificação em 2 etapas. Nenhum desses dois pode estar ativo, senão ele não vai conseguir conectar no seu Telegram para poder fazer os passos, nem enviar o código de ativação e nem fazer os encaminhamentos. Então esses dois aqui você tem que verificar que tem que estar desbloqueados, ele não pode estar ativados, correto? Então feito isso, nós vamos vir aqui confirmando essas duas informações e aí ele diz, clique no botão solicitar código e aguarde até receber o código de login do Telegram. Então nós vamos clicar aqui em solicitar código. Aqui pessoal, então recebemos o nosso código do Telegram, que nós fizemos clicando aqui no botão solicitar código, certo? Está aqui, então é 66321. Nunca mande o código aqui, 66321. Se você mandar o código aqui, você vai invalidar ele, certo? Que nem tem aqui na informação. Então, ó, assim que receber, digite pelos botões o código recebido. Atenção, caso envie o código sem ser digitando pelos botões, o código será invalidado e será necessário solicitar outro. Então, você tem que fazer direto pelos botões, certo? E uma outra observação aqui, não solicite esse código diversas vezes, pois o Telegram poderá identificar seu número como spam e bloquear temporariamente ou permanentemente o envio de mensagens. Então não fique clicando diversas vezes aqui em solicitar código, para poder ter o código mais rápido e tudo mais. É só aguardar o Telegram enviar a informação para você que você vai receber o código. Caso o código que você já tenha utilizado, ele chegar a expirar, você pode vir aqui e solicitar o novo, mas nunca fique solicitando diversas vezes. Certo? Então nós vamos fazer a digitação aqui. Então é 66321. Então nós vamos vir aqui colocar 66321. Certo? E aqui nós vamos finalizar. Se nós viermos aqui de novo, anote aqui que o próprio Telegram vai dizer, ó, novo login, GGBot, detectamos que foi feito o login e tudo mais. Então, quer dizer que quando você conseguiu fazer ali, ele já conseguiu se conectar com o seu Telegram. Se você vier aqui no próximo passo novamente, você vai ver que ele já está informado aqui o código, certo? Então, quer dizer que já deu certo essa parte de solicitar o código e finalizar, para poder conectar no Telegram. O segundo passo seria aqui, ó, configure os encaminhamentos pelo botão, configurar encaminhamentos. Isso daqui é importante, pode levar até 1 minuto para abrir, caso você tenha muitos grupos de chats abertos. Então tem gente que tem mais de 500 grupos, então tem que aguardar, clica aqui e aguarde. Eu como tenho poucos grupos, ele vai ser rápido, mas caso você tenha muitos grupos, aí pode ser que ele demore, então não fique clicando em mais nenhum botão, fique aguardando até ele abrir a tela, porque ele vai abrir a tela posteriormente para mostrar todos os grupos que você possui. Então o que acontece? Aqui é que eu já tinha o encaminhamento configurado, mas por padrão ele vai vir com tudo desmarcado aqui. Então, por exemplo, eu participo desse grupo, o GGBot Chat, e tenho esse grupo e esse canal também participando, que são esses dois que tem aqui, certo? Então, o que é? Ó, selecione o chat de origem e depois clique em avançar, ou seja, da onde que vem os seus sinais ao vivo, chat de origem. O pessoal confunde bastante isso daqui, acaba selecionando coisa que não deve. Aqui você só vai selecionar
quais são os chats que enviam os sinais ao vivo que você quer utilizar, que você quer pegar a informação para poder fazer o encaminhamento do sinal ao vivo. Então aqui você coloca qual que é a origem. Se aqui fosse aqui sala VIP de sinais ao vivo, por exemplo, você selecionaria só ele. Nesse nosso exemplo aqui, eu vou selecionar esses dois aqui, imaginando, simulando que que esse grupo e esse canal são salas de sinais ao vivo. Nós vamos avançar. Aqui já é o final, já é para onde nós vamos informar. Selecione os chats de destino e depois clique em finalizar. Ou seja, para onde que eu vou enviar essa informação? Para o meu GGBot. Nesse caso, o meu GGBot liberado, que a gente está utilizando aqui para o meu caso, é o GGBot sinais testes, mas o seu pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, enfim. Vai ser o que está liberado para você. Então você vem aqui e seleciona qual que é o GGBot que está configurado para você aqui. Se você já tiver chat aberto com o GGBot Sinais 2, por exemplo, aqui iria aparecer para você o GGBot Sinais 2. Nesse meu caso aqui, como eu só tenho aberto o GGBot Sinais Testes, que é para onde eu quero enviar o sinal vivo para ele fazer a operação, então eu vou clicar aqui, ó. Eu quero enviar desses dois grupos aqui, desse grupo e desse canal, eu quero enviar para o GGBot Sinais Testes, que é quem vai fazer o processamento dos meus sinais. Certo? Se por acaso você quiser enviar para algum outro grupo e tudo mais, você até pode fazer. Mas o que normalmente o pessoal utiliza o encaminhador é para poder fazer o encaminhamento para o GGBot, para ele poder processar os sinais e fazer as entradas. Então, selecionado aqui, nós vamos clicar em finalizar. Pronto, já fizemos a configuração de encaminhamentos para o GGBot. Certo? Aqui é o terceiro passo. Configure para quais listas os sinais os sinais serão encaminhados pelo botão configurar listas. Ou seja, lembra que aqui nós temos a lista 1, lista 2 e lista 3? Pois é, aqui você consegue configurar no encaminhador para quais das listas você quer fazer os encaminhamentos, certo? Então aqui, ó, selecione para qual lista a combinação de encaminhamento deverá ser enviada. Caso não queira especificar uma, basta selecionar a opção geral. Por padrão, ele já vem clicado em geral aqui. O que ele vai fazer quando está marcado geral? Se por acaso eu receber algum sinal vivo e aqui nesse meu GGBot Sinais Testes, por exemplo, eu tiver na lista 2, o sinal vivo que chegar aqui ele vai ser processado e vai dar entrada e vai ser agendado na lista 2, certo? Se por acaso estiver na 3, ele vai fazer a entrada na lista 3. A não ser que aqui, por exemplo, vamos fazer um teste. Aqui desse teste do grupo, eu quero enviar para a lista 1, por exemplo. E aqui do canal, eu quero deixar geral, ou seja, tudo que foi encaminhado desse teste grupo GGBot para o GGBot Sinais Testes, eu quero que ele seja processado na lista 1. E tudo que foi encaminhado desse teste canal GGBot para o GGBot Sinais Teste, eu quero no geral. Ou seja, ele vai pegar e vai fazer para essa. Quando eu receber esse sinal, ele vai colocar desse grupo, ele vai colocar na lista 1. E aqui, quando ele receber do canal, ele vai fazer a entrada em qual lista ele tiver selecionada lá. Certo? Então, nós selecionamos o que nós queremos aqui e clicamos em gravar. Depois de gravar, nós podemos voltar para o início. Certo? Aí aqui, o quarto passo, ele é opcional, ou seja, não é obrigado você fazer. Configure as substituições de texto pelo botão configurar substituições. Certo? Pessoal, isso daqui mais para quê? Deixa eu clicar aqui em configurar substituições. Aqui ele traz para mim, ó, teste grupo, que é o que eu selecionei lá de onde eu quero receber os sinais, e o teste canal, que é de onde eu quero receber os sinais também. Então aqui no teste grupo, eu posso determinar quais são as minhas palavras que eu quero fazer substituição. Por quê? Tem algumas pessoas que pegam e pedem para a gente que receba sinais de sinais ao vivo, de grupo de sinais ao vivo, mas ele não quer fazer as operações de M1, só quer fazer as de M5. Aí o que nós sugerimos, por exemplo, para eles? Quando ele receber qualquer coisa desse grupo aqui, que encaminha sinais de M1 e de M5, mas ele não quer fazer os M1, então ele pode colocar para substituir tudo que é M1, que vem nessa formatação de M1, se por acaso vier minúsculo, ele tem que substituir por minúsculo, ou se por acaso tiver escrito, se eles mandam lá naquele grupo lá 1 minuto, ele pegar e colocar dessa maneira aqui. Então imagina que eles pegam e mandam lá, grupo ao vivo GGBot. Então ele vai colocar aqui M1 EURUSD
call às 22 horas, por exemplo. Imagina que isso daqui é um sinal vivo que é mandado de um grupo fictício que eu tenho de... Melhor ainda, colocando aqui, ó, que ele mande aqui do teste grupo GGBot. Então imagina que esse meu grupo de sinais ao vivo que ele mande sinal assim e mande também sinal assim, mande os dois, mas você não quer pegar M1, você só quer pegar M5, certo? Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar para fazer a substituição de palavra de M1 para um time frame que ele não vai conseguir fazer entrada, um time frame que está sempre fechado, por exemplo, 24 horas. Então nós substituímos a palavra M1. Então aqui, ó, palavra M1. O que que você quer que ele seja? Ah, eu quero que ele seja a palavra inicial. Por quê? Porque você pode colocar, por exemplo, imagina que ele vem M1 e coloque, por exemplo, M1 e sinal isso daqui. Por exemplo, por quê? Como que ele funciona? Ele vai pegar e vai utilizar, em cada uma das linhas ele vai verificar. Ele tem esse M1 aqui? Tem, aqui. Então, tudo que tiver para frente, eu vou substituir por alguma palavra, que é essa palavra de substituição que eu queira. Então, para ele não eliminar a linha por completo, porque tem coisa aqui na frente que eu quero, de repente, então eu vou pegar, na verdade eu poderia até, se ele não vier nessa mesma linha, eu poderia apagar tudo porque dele não processaria o sinal. Nesse caso aqui para mim seria bom. Mas se, por exemplo, eu quisesse substituir, por exemplo, de M até 1, para ele pegar e substituir, por exemplo, desse começo de palavra até esse final aqui, imagina que eu só quero apagar esse M1 aqui, não quero apagar o resto. E aqui tenha, por exemplo, um A. Então eu coloco assim como palavra inicial M1, a palavra final A. Então ele vai substituir tudo que tem M1 e A e o resto ele vai deixar. Mas nesse caso aqui a gente vai colocar só dessa maneira aqui. Então ele vai colocar tudo que for enviado de M1, ele vai fazer a substituição. Aqui palavra final não vou colocar, tá? Eu vou considerar que ele comece com M1 e tudo que tiver na frente de M1 eu vou trocar por 24H. Então eu vou trocar M1 por 24H. Vou enviar aqui. Então a palavra ela surge aqui como 24H. Eu coloco aqui em substituição. Certo? Pode parecer que ficou um pouco confuso aqui para vocês, porque realmente é uma funcionalidade um pouco complexa, mas você tendo entendimento como ela funciona, como esse exemplo que eu vou dar agora, acredito que fique mais fácil de você entender. Então, caso eu envie aqui teste grupo GGBot, caso eu envie assim, e aqui tenha M1 e tenha qualquer coisa aqui na frente, por exemplo, e mande o sinal assim, o que que ele vai fazer? Ele vai verificar, aqui eu tenho que mandar adicionar, né? Então M1 eu vou substituir por 24H. Então aqui ele já gravou, ó, substituições da origem, teste, grupo GGBot. Então note que ele já assumiu aquela parte de palavra new aqui na frente, que é quando eu estou adicionando algum sinal. Então o que que ele vai fazer? A palavra inicial vai ser M1, palavra final não tem. Tudo que tiver que começar com M1 até o final da linha, eu vou apagar e vou substituir por 24H. Ou seja, se eu tivesse mandado um sinal assim, desse grupo GGBot, que é esse que está aqui, ele trocaria por isso daqui, 24H. Entenderam? Simples assim. A parte da explicação anterior ali, ela pode parecer um pouco complexa, mas dando exemplo, acredito que facilite bastante o entendimento. Então ele vai substituir M1 por 24H. Por exemplo, caso eu queira qualquer coisa que tenha aqui, e que ele tenha um ABC, por exemplo, e aqui tenha mais um monte de palavra, então se eu colocasse aqui palavra inicial e palavra final, eu mandando remover esse cara aqui, por exemplo, e eu mandasse aqui, por exemplo, M1, então eu coloco aqui palavra, eu quero M1. Então vai ser a palavra inicial desse grupo aqui, certo? Então a palavra inicial vai ser isso daqui. Aonde que eu quero parar? No ABC. Então quando ele chegar no ABC, que vai ser minha palavra final,
Então, note que ele jogou para cá, a palavra final ABC. Eu quero substituir por 24, 24H. Então, eu clico aqui em palavra substituição. Então, ele trouxe aqui para cá. Então, quer dizer que se eu mandar um sinal assim, ele vai substituir tudo isso daqui por 24H. Por quê? Porque aqui começou com M1, bateu com essa informação aqui, a palavra final é ABC, então ele bateu com essa informação aqui, e tudo que está aqui, entre as duas, no que começa e no que termina com ela, ele vai substituir por 24H. Então ele coloca aqui 24H, certo? É bem simples. Então nós vamos deixar aqui, eu vou remover de novo, até para poder mostrar para vocês ele... Aqui eu não cheguei a gravar. Deixa eu limpar. Deixa eu mandar aqui M1. Como palavra inicial, eu só quero substituir por 24H. Então eu coloco substituição 24H e mando adicionar. Ou seja, se eu clicar aqui, ele não tem nada gravado para o canal, não quero fazer nenhuma substituição para o canal. Mas aqui tudo que foi M1, ele vai substituir por 24H, por quê? Porque eu não quero fazer os sinais de M1 dessa sala aqui, desse grupo, certo? E nós vamos voltar para o início. E caso você queira remover também, ele sempre vai removendo os sinais conforme ele foi gravado. Então, se eu clicar em remover aqui, como eu já mostrei antes, ele vai removendo esses sinais aqui, de um por um. E finalmente a gente vai clicar aqui em iniciar encaminhamentos. Quando eu clico aqui em iniciar encaminhamentos, pode ver que ele já facilita também e coloca encaminhamentos configurados. Ou seja, encaminhamento geral que eu tenho é do meu canal, que é esse daqui, para o GGBot Sinais Testes. E para a lista 1, tudo que foi encaminhado desse grupo, ele vai encaminhar para a lista 1, certo? Então, o teste grupo GGBot, ele vai encaminhar para o GGBot Sinais Teste, lá na lista 1 dele. E esse teste canal GGBot, ele vai encaminhar para o GGBot Sinais Teste, lá para a lista geral dele. Ou seja, não que ele tenha a lista geral, né? Mas como eu expliquei antes, ele vai encaminhar para a lista que está ativa no momento que eu clicar. Então, se eu tiver com a minha lista 3 aqui, e eu receber ali, pelo canal, ele vai processar na lista 3, correto? Então aqui ele já iniciou, então a gente já pode fazer esse teste, ó, já vamos testar aqui. Então aqui na lista 3, certo? Não tem nenhum sinal, nem aqui e nem aqui. Então eu posso estar tanto nessa tela de sinais, quanto nessa própria tela aqui que ele vai receber e vai processar. E nós vamos simular enviar alguma coisa aqui do canal, certo? Então aqui no canal, nós vamos enviar, por exemplo, aqui imagina que é um canal, não precisa vir com esse texto, mas enfim, EuroUSD às 22 horas. Vou colocar aqui 22h01 para dar uma diferenciada, certo? E vamos enviar. Então se a gente vier aqui ó, no nosso GGBot Testes, pode ver que a lista 3 que estava aqui, ela recebeu o sinal, já processou e já agendou. Então, o sinal que a gente enviou lá no canal, aqui no canal, ele já está agendado para as 22h01, que é o sinal que eu fiz aqui, certo? Porque ele estava na lista geral. Se eu, por exemplo, aqui vier na lista 2 e colocar aqui, nós podemos vir aqui e mandar a mesma mensagem, botar aqui um M5 só para dar uma diferenciada. Aqui não faz diferença no grupo ou canal, né? E aqui eu vou botar as 22h02. Então, nós enviamos. Então, ele já mandou lá para o GGBot Sinais, teste, e pode ver aqui, ó. E ele fez aquele arredondamento lá do sinal do horário quebrado. Lembra que eu falei para vocês que se surgir algum sinal vivo e eu receber e ele for de M5 e ele tiver com o horário quebrado, que não seja ou 0 ou 5 no final do minuto, ele vai arredondar para cima. Então, como nós recebemos isso daqui 22h02, ele arredondou para 22h05, para ele cumprir o time frame de M5 corretamente até as 22h10, certo? Então, esse daqui é para o geral. Aí tem o grupo GGBot, que nós configuramos lá no encaminhador para ele fazer o encaminhamento aqui para a lista 1. Então, note que eu vou deixar aqui na lista 2. Eu vou vir aqui, vou colocar um sinal, por exemplo, um AudiCAD. Aqui eu vou botar M5 e vou deixar as 22 horas, certo? E vou mandar aqui, é um sinal de M5. Então, eu mandei.
Note aqui que ele continuou o sinal aqui, às 22h05. E se nós viermos aqui, está o nosso sinal de AudiCAD que nós colocamos. Aliás, seria esse daqui, de M5, certo? Nós colocamos às 22 horas lá, um sinal de AudiCAD, que foi esse daqui. Nós enviamos lá e mesmo que nós estivéssemos com a lista 2 ligada, ele acabou encaminhando para a lista 1 aqui, certo? Ah, e o encaminhamento, como é que funciona? Vamos fazer também. Então vamos deixar aqui na lista 3, por exemplo, e o encaminhamento não, a configuração de substituição. Lembra que nós configuramos lá para tudo que for M1 ele substituir por 24H, porque eu não quero fazer os sinais de M1? Então aqui imagina que nós colocamos M1 aqui. Opa, daí nós vamos colocar lá no grupo. Então aqui no grupo ele manda sinais de M1. M1 AudiCAD às 22 horas. Aqui eu vou botar 22h10 para dar uma diferenciada só. Certo? Então nós colocamos aqui. E aqui no testes, aqui nós estamos na lista 3. Pode ver que ele não recebeu nenhum sinal diferente aqui. Certo? Ele não recebeu nenhum AudiCAD aqui. Mas se nós viermos aqui e procurarmos nos nossos sinais da fila, pode ver que ele colocou aqui um sinal para as 22h10, AudiCAD, e para H24, que daí seria um agendamento para um time frame que não vai existir, ou seja, ele vai tentar procurar esse sinal aqui e ele vai verificar que esse horário não existe e ele vai acabar simplesmente pulando a entrada. Então é para isso que serve a parte de configuração de substituições. Caso tenha alguma palavra que você queira substituir ela, ou para simplesmente trocar a palavra, ou para você de repente poder fazer, para dar algum jeito de não operar um determinado time frame, ou de repente um determinado par de moeda que você vê que não tem assertividade boa, seria basicamente você vir no encaminhador, colocar lá na configuração de substituições, por exemplo, o AudiCAD dessa sala aqui é ruim, mas os outros são bons. Então você coloca lá na substituição para aquela sala de origem, você não quer fazer AudiCAD. Você coloca lá, por exemplo, a palavra inicial como sendo AudiCAD e você coloca para não substituir por nada. Por exemplo, você não precisa obrigatoriamente mandar substituir por alguma coisa. Quando você não coloca nada na parte de substituir por alguma coisa, lá na substituição, ele acaba colocando nada, certo? Então ele substitui aquele AudiCAD por um texto vazio, por um trecho vazio, certo? E aqui eu posso vir e parar, por exemplo, mas se eu quiser eu posso deixar ele ligado direto. E tudo que eu receber dessa sala aqui, desse canal, e tudo que eu receber desse grupo aqui, vão ser encaminhados para esses respectivos lugares, seja ele para o GGBot Sinais Testes, ou seja ele para qualquer outro lugar que eu mandei fazer o encaminhamento, e juntamente com as substituições e tudo mais, certo? E ele vai fazer todas as operações e tudo mais aqui. Se eu quiser apagar também, eu posso vir aqui e fazer. Eu posso apagar também, seja ele um sinal que eu inseri manualmente aqui, ou seja ele um sinal vivo. Eu posso vir e posso fazer a remoção aqui sem problemas nenhum, certo? E é assim que se configura os sinais ao vivo e também as listas de sinais no GGBot.